A paz do Senhor Jesus Cristo para toda a amada igreja presente, amém? Glória a Deus. Eu já gostaria de ler a palavra de Deus com os amados irmãos no livro de Juízes, no capítulo 11. Louvado seja Deus. A irmã Maria José é uma grande bênção, né? Eu posso chamá-la de minha mãe, porque foi ela que cuidou de mim, né? Depois eu completo aí o testemunho da irmã Maria José, que é tremendo para a obra de Deus. Juízes, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, amados. Vou esperar mais um pouco os irmãos encontrarem aí. Louvado seja Deus. E eu agradeço já ao Senhor Deus por cada um de vocês que aqui estão, por cada irmão e irmã empenhados na obra de Deus, em divulgar a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Repete para mim o versículo aí. Juízes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim. Estão me ouvindo bem, né? Era então Jefté, ou gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porém és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço por essa live, por esse culto, meu Deus, pelos louvores entoados até o momento, pelo testemunho da irmã Maria José, e agora acabamos de ler, Senhor, as sagradas letras. E eu peço a tua bênção e a tua graça. Ser conosco nesse momento. E peço a tua bênção e o teu amor. Em teu nome santo, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Não deixe que o teu passado te afaste de Deus. A palavra de Deus, a qual nós lemos, fala de Jefté. Jefté, que no hebraico significa Ipitak, que significa Deus abre. Ele era filho de Gileade. E como a palavra diz, era filho de Gileade com uma prostituta. E Gileade, a sua mulher oficial, teve outros filhos. E quando Jefté era o primeiro. E quando esses filhos cresceram, amados irmãos, já eram homens formados, expulsaram Jefté, dizendo assim: tu não vais reinar conosco, porque tu és filho de uma prostituta. E a Bíblia diz que Jefté fugiu de diante deles. Eu quero que você reflita que, se Jefté fugiu,
foi porque foi perseguido ou tentaram matá-lo. Porque por herança se fazem tudo, não é? Por herança a briga entre famílias, a destruição, a mortes. E os irmãos eram muitos e se levantaram contra Jefité. Você não vai reinar conosco. Você não vai herdar conosco, porque você é filho de uma prostituta. Fugiram, correram com ele e ele fugiu, amados irmãos. Saiu corrido da sua cidade, saiu corrido da casa dos seus pais, saiu fugido. Amados irmãos, o que eu quero dizer é que muitas vezes eu conheço muitas pessoas que os irmãos maltrataram e fugiram de casa também, foram perseguidos. Você lembra de Jacó? Ele também fugiu da sua casa. E Jefité, fugindo da sua casa, ele foi para um lugar chamado Tobi, que quer dizer bom ou agradável. Porque Deus não permite que você sofra a vida inteira. Deus sempre te dá um agrado, te abençoa. E ele ficou muitos tempos, muitos dias, a Bíblia fala dias, mas é tempos. E a Bíblia fala que ele era homem valente, homem corajoso, varão de guerra. E estava lá em Tobi, escondido, foragido. E os seus irmãos aqui em Gileade, festejando, felizes. Mas, de repente, a vida começa a mudar. Os amonitas cercaram Gileade e fizeram guerra com Gileade. E quando o povo de Gileade viu que iam perder a guerra, que não havia ninguém no meio deles que lutasse, que guiasse o exército, porque o único que podia fazer alguma coisa foi expulso da cidade, foi expulso de entre os irmãos. E eu vejo aqui, meus amados, o que o inimigo faz. Levanta contenda entre irmãos, para que irmãos mesmo se sintam magoados, se sintam ofendidos. E quando se sente ofendido, sai, foge. Porque o inimigo sabe que aquele que fugiu era homem de Deus, aquele que fugiu era valente. Porque lá no versículo 29, a Bíblia diz que Jefité, além de ser valoroso, ser guerreiro, era um homem cheio do Espírito Santo. E todo aquele que procura ser cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Todo aquele que procura orar, buscar a Deus, santificar a sua vida, ele é perseguido. O inimigo levanta contendas, levanta falsos testemunhos contra ele, levanta irmãos contra ele, para que ele se magoe, para que ele se ofenda e assim não queira mais fazer a obra de Deus. Saiu fugido. Porque é triste, meus amados, quando somos desprezados, quando somos humilhados. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi diz sobre a sua mãe, ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia não narra, mas parece que Davi também era filho de uma prostituta. Por quê, amados? Porque ele era totalmente diferente dos seus irmãos. Ele era ruivo e judeu é mais escurinho. Davi era ruivo, amados irmãos. Era diferente. E enquanto a família estava na casa, esperando Samuel chegar, Davi, que era diferente, estava no campo guardando ovelhas. Ele era separado dos demais filhos. Porque há uma história sobre o bastardo, aquele que não é filho da mulher legítima do marido, ele é tratado diferentemente. O bastardo não pode sentar à mesa com os outros meninos, com os outros filhos. O bastardo come separado. O bastardo, ele é criado afastado. Por isso, aqueles que eram filho legítimo não queriam que Jefité reinasse e o expulsaram. E ele saiu corrido, foragido,
humilhado e foi embora. E ficou muitos dias, a Bíblia diz. Mas dias para a Bíblia é anos. Mas aí, quando os amonitas vieram lutar contra Gileade, eles não tinham quem enfrentasse, quem guiasse eles. Você lembra que eu falei que o inimigo faz arruaças no meio da igreja para magoar esse, para magoar aquele, para levantar irmão contra irmão, irmã contra irmã, para que se magoe. Por quê? Porque quando o inimigo vier com as suas artimanhas e enfrentar o povo está magoado, dividido, aquele que podia fazer alguma coisa já não está mais na igreja, está magoado, e ele fica retraído. Mas mandaram buscar Jefité. Os anciões da cidade eram aqueles que organizavam a cidade, que davam ideias para o povo. Eles disseram, nós não vamos vencer, nós precisamos de um líder. E disseram entre eles certamente, mas quem vai por nós? E os anciões disseram, Jefité. Jefité, aquele que foi enviado embora, aquele que foi humilhado, aquele que foi passado para trás, aquele que levantaram calúnia contra ele, ele podia ser filho de uma prostituta, mas ele era homem de Deus. Ele podia ser qualquer um, vindo de onde veio, mas era homem de Deus. Então, nós expulsamos o homem de Deus, aquele que podia fazer alguma coisa a nosso favor. Agora, vamos lá, vamos buscar esse homem, para que ele possa nos ajudar. E os anciãos foram até Jefité e disseram, olha, só você pode lutar por nós, só você pode nos guiar. E Jefité vem e tenta um acordo com os amonitas, para não haver guerra, porque ele era um homem sábio. Os amonitas não quiseram e ele guerreia. E como a Bíblia diz, no versículo 29, que ele era cheio do Espírito Santo, ele venceu. Amados irmãos, não importa o que você está passando, não importa de onde você veio, não importa o que fizeram com você, se te machucaram, se te ofenderam, se te traíram, se quiseram abalar a sua fé. Mas o que você tem que fazer, mesmo magoado, distante, ofendido, é continuar sendo cheio do Espírito Santo. É continuar sendo cheia do Espírito Santo. Se quiseram abalar ou abafar o teu ministério, fazendo você calar, não profetizar mais, não cantar aquele hino que você amava cantar, que tocava nos corações, se magoaram você, não permita que essa mágoa te afaste de Deus. Continue sendo cheia do Espírito Santo, glorificando a Deus onde você estiver, sendo em Tobi, sendo em Gileade, sendo em Jerusalém, sendo na tua casa, por onde você andar, seja homem de Deus e mulher de Deus, continue servindo ao nome do Senhor. Aí, às vezes, você pergunta, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que tu tens plano comigo, Senhor? Sendo que eu sofro tanto. Amados irmãos, há aquele ditado, a árvore que dá fruto, ela é machucada. Ofende a árvore, está com pedra nela. Realmente, se você está recebendo pedradas, é porque a tua árvore dá fruto. E mesmo aquele que te taca pedrada, tenha certeza que ele vai comer do fruto que cai dessa árvore, da pregação que você traz, esse vai comer, ele vai comer, se alimentar do hino que você canta, do testemunho que você dá, mesmo aquele que te taca pedradas. Tinha uma mulher, numa igreja onde eu cuidava, Deus me deu graça de ganhar o marido dela para Cristo. Ela apanhava todo dia desse marido. Mas quando ele veio para a igreja, o coração dele tornou-se no coração de um novo homem. Mas tinha um diabo na vida daquela mulher que não deixava ela perdoar o marido. E toda vez que eu ia lá conversar com ela, ela olhava para mim e dizia, eu odeio você. Eu odeio a tua pregação. Mas toda vez que ela ia na igreja, que Deus me dava graça,
ela era a que mais chorava. Ela era a que mais derramava lágrimas. Porque mesmo que ela odiasse, Deus falava ao coração dela. Não pare porque as pessoas jogam pedra em você. Ah, porque você é filho de uma prostituta, você não nasceu nessa obra. Não pare. Continue fazendo a obra de Deus. Continue pregando, falando do amor de Deus. Algumas lutas e divisões vêm para te calar. Eles acusavam Jefté de ser filho de uma prostituta. Por isso enviaram ele embora, mandaram ele embora, tocaram ele embora. Mas eu não sei o que acontece com você. Eu não sei se quiseram apedrejar o teu ministério. Muitas vezes tentaram me calar. Desde menino na fé, um mês de cristão, Deus me deu graça, ele disse, fala ao coração do meu povo. E muitas vezes, amados irmãos, eles tentavam me calar, porque tinham raiva da minha pregação, daquilo que Deus colocava nos meus lábios, e diziam, hoje ele não prega, aqui ele não prega. Mas quando o outro ia pregar, não saía nada também, porque Deus queria me usar. E quando Deus quer te usar, não adianta outro querer ser usado em teu lugar, porque não vai ter jeito. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe o que Ele faz. Quando você se recua e diz, eu não vou pregar mais, porque, amados, eu passei por muitas lutas, passo por diversas lutas, mas eu nunca parei de pregar. Eu nunca desanimei na fé. Sempre fiz a obra de Deus com alegria. E eu quero te dar essa mensagem. Não importa quem você é, se você é filho de uma prostituta ou não, se você nasceu num berço cristão ou não, se você tem marido ou não, tem esposa ou não, se você foi traído ou traída, não importa. Mas continua sendo vaso para adorar a Deus. Não importa o que fale de você, porque você canta aquele hino maravilhoso, ou porque você traz aquela mensagem gloriosa, aquele louvor glorioso, quer encarar os teus lábios, é o inimigo tentando te derrotar. Mas glorifique a Deus e continue servindo a esse Deus maior. Continue servindo a esse Deus glorioso. Eu tentei hoje fugir dessa mensagem. Convidei 5 ministros para pregar hoje à noite. Porque essa live aqui tem mais de um ano. Desde que a irmã Ruth me ligou, pedindo para ajudá-la com o seu filho Rodrigo, porque o menino participava de uma live com a irmã Damiana, ele, a mãe dele, mais uma irmã, e ela queria uma força. Eu falei, a senhora não vai ficar mais sozinha. E de lá para cá, Deus tem dado graça e muitas almas têm sido abençoadas. Eu preguei uma única vez, esse tempo todo, porque o pastor que ia pregar, ele ficou meio vergonhoso, não quis pregar, eu tive que pregar. E hoje eu estou aqui porque 5 ministros recusaram pregar. Mas aí minha esposa falou, ei, esqueceu que Deus quer te usar hoje, então se eu estou aqui ministrando hoje, é porque Deus quer falar com você. Você foi chamada para adorar. Não foi para ficar com a boca calada. Porque esse ou aquele disseram isso ou aquilo. Você foi chamado para glorificar a Deus com a tua vida, onde você estiver. Não foi para estar desanimado, aí não. Porque Jefté foi expulso, era chamado filho de prostituta, era uma vergonha, mas ele não deixou de ser homem de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Era ele que Deus queria usar. E talvez essa ida dele para Tobi, que era um lugar bom, agradável, era porque Deus queria prepará-lo para a guerra, queria preparar o seu coração. Nós passamos por luta por permissão de Deus, porque Ele quer preparar o nosso coração para alguma coisa. Então, Ele está te preparando. Que não haja ciúmes em nosso meio, porque esse prega melhor, aquele canta melhor, esse profetiza mais que eu. Não. Que possamos, cada um de nós, estar no seu lugar, para que Deus opere grandemente. E se você foi chamado, irmão e irmã, para adorar, adore.
Se você foi chamada para falar do amor de Deus, fale do amor de Deus. Se Deus te deu dom de profecia, mesmo que muitos digam não é de Deus, continua sendo usado por Deus, dando lugar a Deus. Não enterra esse dom que Deus te deu. Porque esse dom é para a glória do nome do Senhor. Se Deus tem um dom dado no teu coração, usa esse dom para a glória de Deus. Eu nunca tive problema de chegar no irmão e dar glória a Deus pelo dom de Deus na vida do irmão. Eu nunca tive problema de abraçar o menino e dizer, menino, Deus te abençoe nessa pregação, Deus te usou grandemente. Porque o ciúme não é de Deus. E muitos têm ciúme. Por que isso? Um põe os irmãos para correr, briga entre irmãos, Caim mata Abel por ciúme, porque a adoração de Abel foi perfeita. Não precisava Caim matar Abel. Fizesse também a sua adoração perfeita. É tão simples. É só se colocar diante de Deus. Mas não. Muitas pessoas preferem machucar, maltratar aqueles que fazem a obra de Deus. Aqueles que cantam, que adoram com perfeição, tem um louvor que é maravilhoso. Se Deus te chamou, continua glorificando a Deus com o dom dele que há em ti. Eu nunca entendi porque Deus me chamou, mas eu sempre me coloquei diante de Deus. Nem para a igreja as pessoas me convidavam, eu tive que me convidar para ir na igreja. Mas quando Deus falou ao meu coração e disse, fala ao coração do meu povo, eu disse, Senhor, recebo, então usa-me em tuas mãos. E desde lá para cá, irmãos, é incontáveis almas que vieram para o caminho, porque Deus teve misericórdia desse vaso. Então, a Bíblia diz, guarda em teu coração. A Bíblia diz, não despreze o dom de Deus que há em ti. É a Bíblia que diz, exalta, glorifica a Deus com o dom dele que há em ti. Ah, o irmão falou isso, eu não vou mais na igreja. Não, não é assim. Ah, eu estava cantando, disseram que eu não posso cantar mais. Eu vou ficar em casa, vou fechar os meus lábios. Não, não é assim que Deus quer. Ah, zombaram de mim, então não vou mais pregar. Continua pregando. Continua se colocando diante de Deus. Alguém pode querer apontar o teu passado, o teu pecado, o teu erro, alguma coisa que te entristeceu na vida. Alguém pode dizer, olha só, está querendo cantar, mas não tem um marido, não tem um esposo, não tem uma esposa. Ai, está querendo adorar a Deus, mas olha a vida, que situação difícil. Jó era um homem cheio do Espírito Santo. Perdeu tudo. Foi acusado de pecador. Foi negado por sua família, por sua esposa. Mas em tudo ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Então essas provas vêm sobre a tua vida para te desanimar. Não deixe de adorar a Deus. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Não deixe qualquer um falar, ele não prega, ela não canta. Mas deixa-te ser usada por Deus. Eu não tenho dificuldade em agradecer a Deus pelo dom de cada um. A irmã Paloma, a filha do pastor Ademir, ela trouxe umas mensagens sobre um hino outro dia, e eu preguei sobre esse hino umas 40 vezes na minha vida. Mas eu nunca senti tanto a presença de Deus quando eu ouvi ela falar sobre aquele tema. Eu dou glória a Deus por isso, porque naquele dia eu estava precisando. Então, não cale a tua boca, não. Deus quer te usar. A tristeza vem para você se calar. A agonia vem para você fechar os seus lábios. Mas louva a Deus com os teus lábios, com aquilo que Deus te deu.
Se é na pregação, continue a pregar. Se é na demonstração, continue a falar do amor de Deus. Se é na profecia, continua. Se é no louvor, abre os teus lábios e adora o nome do Senhor. Porque tu nasceu para adorar. Tu foi chamada para adorar. Tu foi chamado como profeta. Tu foi chamado como pregador da palavra. Não deixe nada te aborrecer. Porque eu, Senhor. Porque Deus sabe o que faz. Quando eu falo, eu vou calar minha boca, eu não vou pregar mais, eu estou dizendo, Deus, eu não quero mais ser usado por ti. Quando eu deixo de ir na igreja, porque falaram isso ou aquilo, eu estou deixando de servir a Deus. Eu estou dando ouvido para o inimigo. E deixando de adorar o meu Deus. Então, continua servindo a esse Deus. Continua adorando a esse Deus que faz maravilhas, irmãos. Não importa quem você é, de onde você veio, mas o louvor que sai dos teus lábios é maravilhoso. São mensagens de Deus aos corações. Então não para de cantar, não. O som que sai das cordas do teu violão é de Deus. Porque Davi tocava bem, era homem desprezado, era um menino desprezado. Era diferente dos seus irmãos, mas a Bíblia diz que ele tocava bem. Era sisudo em palavras, e o Espírito de Deus era com ele. E olha só como Deus faz. Deus exalta aquele que permanece fiel na sua presença. A Jefité, que foi humilhado, saiu fugido. Deus manda os homens anciãos, os mais sábios de Gileade, ir atrás dele e trazer de volta. O humilhado foi exaltado. Você pega um Davi, que estava jogado lá no meio da sarjeta, lá no meio do pasto, que não podia sentar com os irmãos e comer a mesma mesa, ele não podia fazer isso. Sabe o que o profeta fez com ele? O profeta disse, olha, tem mais algum aqui para ser ungido? Não tem mais nenhum filho? O pai de Davi disse, ó, tem mais um. E a mesa estava pronta para todo mundo comer. E o profeta disse, ó, nós não vamos sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. Ou seja, isso é honra, porque a família só come quando o maior chegar, que era o pai de família chegar. Se ponhava à mesa, enquanto o pai não sentava, na minha casa era assim, ninguém podia comer. A Maria José fazia isso, ninguém comia. Agora você veja que honra. Samuel diz, enquanto o menino que está lá apacentando, que não está aqui, ele não chegar, ninguém vai comer. Então fica em paz. Se te humilha, o humilhado é exaltado, a humilhada será exaltada. É tão bonito quando a gente se une e diz, olha, irmão, eu não sei dirigir um culto como o Daniel dirige. O Daniel aqui de água dirige esse culto com maestria. Por que eu vou querer dirigir o culto? Não, eu dou glória a Deus pela vida do Daniel. Eu dou glória a Deus pela vida dele. Mesmo distante, ele faz esse trabalho com maestria. Eu dou glória a Deus porque cada irmão que vem pregar aqui, prega com maestria. Cheio da presença de Deus, do seu jeito, mas do jeito que Deus quer. Nós não podemos ter ciúmes em nosso meio. Se cada um faz a sua parte, olha, eu toco bem, então toca. Você canta bem, então canta. Você prega bem, então prega. Você testemunha, então testemunha. Você é um grande recepcionista, então fica na porta. Nós temos cada um nos colocar diante de Deus do dom que fomos chamados. Não deixa o inimigo apagar a chama de Deus da tua vida. Não deixa. Glorifique e exalte a Deus naquilo que tu foste chamada, no teu louvor, na tua pregação, na tua doutrina, como Deus quer você. Deus tem me usado muito para elevar dons, para levantar vasos. E eu quero que você, nessa noite, receba essa mensagem. Quando Deus me chamou
Foi lá na cidade de Leme. E eu comecei a ir na igreja, que a irmã Maria José falou. E com o tempo nós conhecemos a palavra, toda a mensagem. Sem conhecer a obra, já tínhamos a revelação de toda a mensagem, de toda a doutrina. Foi quando apareceu lá o irmão Celso Simeone. Aí eu falei, quando eu vi a irmã Ana, que é a esposa dele, eu falei, nossa, essa irmã, ela levantou o véu, sentou no penúltimo banco da igreja, e levantou o véu assim, eu dei glória a Deus, falei, Senhor, achei o povo que eu estava procurando, porque eu já conhecia toda a palavra. Aí passou o tempo, como a irmã Maria José falou, nós convidamos os irmãos da região aí de Sumaré, Santa Bárbara, para ir lá em Leme, no aniversário da igreja que nós éramos, que era em agosto. A irmã Maria José já tinha batizado há 1 ano lá na igreja. A igreja unicista, batizada em nome do Senhor Jesus. Aí, eu nunca gostei que os irmãos chegam atrasados, mas os irmãos de Sumaré e Santa Bárbara chegaram atrasados naquele culto. Creio que foi em 1997. Os irmãos chegaram atrasados. E quando os irmãos chegaram atrasados, não tinha mais onde sentar, porque a igreja era pequena, estava lotada. Aí os irmãos estavam, o dirigente, que era o pastor Manuel, estava cantando aquele hino que fala assim: eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Aí as irmãs de Sumaré, elas chegaram e não tinham onde sentar. Elas foram pegando na mão umas das outras e foram fazendo um círculo em volta de toda a igreja. Um círculo grande. Só não encheram o altar na frente, mas fizeram um círculo. Não tinha onde sentar. Aí, passou-se os dias, Deus falou mais uma vez comigo que eu tinha que vir para a obra. Aí eu cheguei no meu pastor e disse, pastor, eu vou obedecer a palavra. Eu vou servir a Deus como manda a Escritura. Eu estou indo para a obra. Aí eu cheguei na irmã Lídia, que é uma senhora que faleceu, e eu falei para ela que eu ia para a obra. Ela era baiana, ela disse, Carlinho, menino, foi tu que ganhou eu para Jesus. Onde tu for, eu vou com tu, vis. E ela veio comigo. Aí eu falei para a irmã Maria José, falei, Dé, eu estou saindo da igreja, dessa igreja, e eu estou indo para a obra, porque eu creio assim, assim, assim. Aí a irmã Maria José disse, Carlinhos, eu estou com você. Por quê? Quando eu estive na casa da Luzia, isso há 15 anos atrás, de 97, que as irmãs me perturbavam para eu aceitar Jesus, eu fui dormir e eu falei, Jesus, me mostra o caminho. Aí ela dormiu. Aí, naquela noite, ela teve um sonho. Ela chegava num campo muito grande, muito grande, muito grande, verde. Aí, ela olhava para o céu e dizia, Jesus, meu Deus, me mostra o caminho. Aí ela começava a ver uma irmã saindo do seu lado esquerdo, pegando na mão, puxando a outra pegada na mão. E as irmãs foram circulando ela, era milhões de irmãs, circularam ela e chegaram aqui do lado dela. E eu olhava por trás do ombro, assim, era uma multidão, olhava por trás do ombro, era uma multidão de irmãs circulando ela, com vestes compridas, mangas até aqui, ao punho, até vestes compridas, até os pés, e véu na cabeça, o véu branquinho, igual que as irmãs usam. E a voz do céu disse, filha, este é o caminho, segue-o. Aí, meus amados irmãos, quando eu falei, mamãe José, eu estou indo para a obra, ela disse, eu vou com você, porque naquele dia no culto, eu estava de cabeça baixa lendo a Bíblia, e quando eu levantei a cabeça, vi aquelas irmãs circular a igreja, e as irmãs circular, eu lembrei do meu sonho, e disse, esta é a obra de Deus, Carlinhos,
que tem o véu, as vestes compridas, eu vou com você. E lá em Leme começou eu, a irmã Lídia e a irmã Maria José. E que eu quero dizer é que Deus faz a obra. Deus te chamou para fazer a obra. Essa obra é a obra de Deus, não tem outro lugar. Para onde nós vamos, só aqui, só na palavra de Deus, nós temos a vida eterna. Esta obra é santa e maravilhosa. E tu foi chamado para servir a Deus nessa obra. Tu foi chamada para adorar a Deus nessa obra. Então fica firme, suporta a aflição como um evangelista. Não pense em tirar o teu pé daqui, porque alguém falou isso, alguém falou aquilo, porque este é o caminho. Segue a palavra do Senhor Jesus. Eu peço para o irmão Marcelo e a irmã Janaína adorar a Deus com o hino. Já estou terminando. Então, esse é o caminho. Alguém pode falar que você é isso, você é aquilo, que teu casamento acabou, que você é filho de prostituta, que teu passado foi esse, foi aquele, mas Jesus te perdoou. Dentro desse teu coração aí tem o Espírito de Deus. Porque Jefté, mesmo perseguido, ele estava distante. E ele era cheio do Espírito de Deus. Então, que o Espírito de Deus encha o teu coração, encha a tua vida, se anima e dá glória a Deus, porque tu és servo, tu és serva. E Deus não errou quando te chamou. Ele tem grande obra a fazer na tua vida. E ele, Deus, vai mudar o teu estado. Falei para uma pessoa hoje, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, estou assim, assim, assado, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma mão abençoadora, eu tenho palavras abençoadoras, e eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Aquele irmão falou, pastor, eu recebo a palavra. Então recebe a mensagem, recebe a palavra de Deus. Você foi chamada para adorar, não foi para ficar aí triste, não. Se veio alguma coisa para te desanimar, dai glória ao Senhor e sirva ao Senhor. Eu encerro por aqui. Irmão Marcelo e irmã Janaína estão adorando a Deus com o hino. Logo após o pastor Ademir, com o encerramento do culto. Que Deus seja sempre louvado e ores pelos pastores Carlos, porque preciso muito, estarei orando ao seu favor. E a irmã Maria José, eu sempre tenho falado para os irmãos, tenha sempre live. Faz muito tempo que eu brigo para os irmãos terem as suas lives. Porque quando a igreja vai viajar, tem uma festividade, os irmãos fecham a live. A irmã Maria José me liga, Casinho, chama Casinho. Casinho, cadê a live? Eu não consigo achar, porque ela tem um culto por ano. Quando o pastor Genésio vai lá levar a ceia para ela, ou o pastor João Batista, um culto por ano. E o culto dela é aqui, ela pega a Bíblia, a harpa, põe o seu véu e assiste os seus cultos aqui. Então, essa live tem alcançado aí, teu irmão Gerardo, a sua esposa Luzinete, que eles não podem ir na igreja porque a irmã é acamada e o marido tem que cuidar dela. Essa live é para o coração deles, eles participam, não participando. Tem a irmã Maria José que mora lá do outro lado do planeta, no Rio Grande do Norte. É o alimento. Tem o irmão Daniel, tem a irmã Ruth, tem o irmão Renato, lá do Ceará. Ele não está participando, está com problema nos olhos, está pegando um óculos agora. Ele fala, pastor, não posso participar. Tem muitos irmãos que precisam se alimentar. E essa palavra dessa live, esses louvores, tem chegado a esses corações. Então participe, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Põe no teu coração. Você é cheia do Espírito de Deus. Deus abençoe. Irmão Marcelo, irmã Janaína, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus nos usar. Grande Deus, aleluia. Isso aqui. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tirar aqui que eu já... Grande Deus, aleluia.
Vamos louvar o Senhor Jesus com hino, né? Mensagem maravilhosa, né? Falou muito comigo, né? Eu creio que tem falado também muito com os irmãos nessa mensagem maravilhosa. Então vamos adorar o Senhor Jesus Cristo e os irmãos podem estar adorando aí também. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor do Espírito Santo se move em você. Você tem o valor do Espírito Santo se move em você. Você tem o
despreze, né, o que o Senhor te deu, né, e você tem um valor. Não importa o que as pessoas dizem, mas você tem o valor. Assim agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ademir. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estava tentando abrir aqui, estava difícil de abrir o vídeo e o áudio. O Senhor Jesus é maravilhoso. Não tem palavras para agradecer a Deus por esses momentos que nós podemos passar juntos, ouvir cânticos maravilhosos, ouvir salmos maravilhosos e a palavra. O que falar é agradecer a Deus, irmãos. Não tem... É agradecer a Deus que Deus fala aos nossos corações. Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus por poder estar juntamente com os irmãos e poder ouvir essas palavras maravilhosas. E um dos salmos que eu mais gosto foi lido nesta noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. E quando a irmã começou a ler o Salmo 46, a minha alma já estava regozijando. E com a palavra, o Senhor fala dentro do nosso ser. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar com os irmãos. E vamos orar, porque as horas já se vão também. E poderíamos ficar muitas horas ouvindo a palavra de Deus, porque é glorioso. Mas o Senhor é um Deus, é o Deus ordeiro. Então nós vamos agradecer a Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos, pela vida de cada irmão que está presente, mesmo aqueles que nós não conhecemos face a face, mas em espírito nós somos uma família. Então agradeço a Deus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amado eterno Deus, em cuja presença nós estamos, Senhor, nesta hora da noite, acabamos de ouvir a Tua palavra, que falou grandemente, Senhor, não apenas no meu coração, mas eu tenho certeza que alcançou muitos corações, porque somente o Senhor conhece a nossa necessidade e sabe, Senhor, daquilo que precisamos, do alimento, Senhor, em que precisamos e do remédio para curar as nossas feridas. É somente o Senhor que pode colocar o bálsamo nas feridas da alma e do espírito. E o Senhor assim tem feito. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus bendito, por esses momentos em que os teus filhos se reúnem para ouvir a tua palavra. Senhor, continua sempre dando graça ao teu filho e aos teus filhos que se fazem presente nesta noite. Porque, Senhor Jesus Cristo, nós somos carentes. E a tua palavra diz que o meu coração alegra em ouvir palavras boas. Senhor Jesus, e nós te agradecemos nesta noite por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Agora eu te peço, dá uma noite de bênçãos a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que seja, como disse, Senhor, o salmista, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então dê uma noite de paz, de descanso
a cada um dos teus filhos um sono reparador, Senhor. E amanhã, se tivermos vida, que possamos te agradecer por mais um dia. Fica conosco, despeça-nos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos às bênçãos finais, irmãos. E o meu coração está alegre. Estou muito feliz com o Senhor Jesus, porque eu precisava ouvir a palavra de Deus nesta noite. E, graças a Deus, o Senhor tem falado conosco. Vamos às bênçãos finais em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. Amém. Eu agradeço por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, e é um prazer estar com os irmãos. Às vezes eu não abro o vídeo, porque a minha câmera é muito ruim, os irmãos estão vendo tudo embaçado, mas o Senhor Deus é maravilhoso. E eu sempre que posso, estarei com os irmãos. Que Deus abençoe a todos e dê uma noite de sono reparador a cada um, em nome do Senhor Jesus. E os pedidos de oração, se eu não citei agora, mas ao dobrar os meus joelhos, eu apresento a Deus todos os pedidos de oração e o Senhor, Ele faz. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Abençoa. Pastor Luiz Carlos, tem algum recado para sexta-feira, estudo bíblico? Seu áudio está desligado, pastor. Pastor Luiz, seu áudio está desligado. Amém, meu querido, perdão. É para sexta-feira ainda não, porque muita gente vai viajar para Ibitira e talvez não vai ter o culto de sexta, tá? Mas amanhã eu entro em contato no grupo aí. Deus abençoe, Daniel, para lembrar. Amém. Então, está encerrado o culto em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Amém. Vanessa, Fique com Deus, irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Benedito. Pastor Denise, pastor Luiz Carlos, Daniel. Daniel tem que ir me tira, tá lá do... Se Deus der graça, vamos chegar por lá também. Vem aqui para Bitira aqui, vem para Bitira aqui, que é... Hoje caiu 1 litro de água hoje. 4 meses sem chover.